Em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, um exército vindo da América do Sul atravessou o oceano para enfrentar uma das forças mais temidas da Europa. Esta é a história real de como o exército brasileiro enfrentou o frio, o terreno e a resistência alemã na Itália, mudando o curso de batalhas decisivas. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like para apoiar este conteúdo histórico e comente de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Agora, vamos direto aos fatos. Quando a Segunda Guerra Mundial explodiu na Europa em 1939, o Brasil observava à distância. O conflito parecia distante demais para envolver uma nação sul-americana ainda em processo de industrialização e com forças armadas pouco preparadas para uma guerra moderna. No entanto, o Atlântico Sul logo se transformaria em um campo de batalha silencioso, onde submarinos alemães operavam com eficiência mortal. Entre 1942 e 1943, navios mercantes brasileiros começaram a ser torpedeados por U-boats alemães. Homens, mulheres e crianças morreram afogados em águas nacionais. A população reagiu com revolta. Manifestações tomaram as ruas, exigindo uma resposta. O governo de Getúlio Vargas, pressionado interna e externamente, declarou guerra ao eixo. O Brasil deixava de ser espectador e assumia um papel ativo no maior conflito da história. Mas declarar guerra era apenas o começo. O verdadeiro desafio era transformar um exército despreparado em uma força capaz de enfrentar veteranos alemães que já haviam combatido na Polônia, França, África e União Soviética. Faltavam armas modernas, doutrina de combate atualizada e experiência real. Ainda assim, a decisão foi tomada. O Brasil enviaria tropas para a Europa. Nascia a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Cerca de 25 mil homens seriam selecionados para lutar na Itália, ao lado das forças aliadas. A maioria vinha de origens humildes: agricultores, operários, comerciários. Muitos nunca haviam saído de suas cidades natais, muito menos enfrentado neve, minas terrestres e artilharia pesada. O treinamento começou às pressas. Tropas foram enviadas aos Estados Unidos para aprender técnicas modernas de guerra. Aprenderam a usar armamento americano, a operar em conjunto com tanques, artilharia e apoio aéreo. Ainda assim, o ceticismo era geral. Oficiais aliados duvidavam que os brasileiros resistiriam ao primeiro contato com o inimigo. O próprio lema irônico circulava: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra. Quando a FEB finalmente desembarcou na Itália em 1944, encontrou um cenário brutal. O exército alemão havia transformado o terreno montanhoso em uma fortaleza natural. Cada colina era defendida com metralhadoras, morteiros e artilharia pesada. Campos minados bloqueavam avanços. A chamada linha gótica era um sistema defensivo profundo, construído para atrasar e sangrar os aliados. Os brasileiros foram enviados para um dos setores mais difíceis do fronte. Não havia tempo para adaptação. Logo nos primeiros dias, enfrentaram patrulhas alemãs experientes, ataques noturnos e bombardeios constantes. O frio era implacável. Muitos soldados nunca haviam visto neve. Fardamentos inadequados causavam congelamento, doenças e exaustão. As primeiras tentativas de avanço foram duras. Ataques mal coordenados resultaram em baixas. O inimigo conhecia cada metro do terreno. A resistência alemã era organizada, disciplinada e feroz. Cada erro era punido com fogo preciso. Ainda assim, algo começou a mudar. A FEB aprendeu rápido, ajustou táticas, melhorou comunicação e passou a usar o terreno a seu favor. Os soldados brasileiros desenvolveram uma capacidade notável de combate em patrulhas, emboscadas e ataques coordenados. A desconfiança inicial dos aliados começou a desaparecer. A cobra, afinal, estava fumando. Esse aprendizado seria colocado à prova em batalhas decisivas, onde o exército brasileiro enfrentaria diretamente posições alemãs consideradas quase impossíveis de romper. O verdadeiro teste ainda estava por vir. Após os primeiros dias no fronte italiano, a Força Expedicionária Brasileira deixou de ser uma tropa em adaptação e passou a enfrentar a realidade crua da guerra de posições. O setor atribuído aos brasileiros ficava em uma região montanhosa dos Apeninos, onde estradas estreitas
em costas íngremes e vilarejos fortificados, favoreciam completamente a defesa alemã. Cada avanço exigia planejamento preciso, pois qualquer erro era imediatamente respondido com fogo pesado. Os alemães utilizavam táticas defensivas extremamente eficazes. Metralhadoras MG-42 varriam áreas abertas com cadência devastadora. Observadores avançados direcionavam artilharia com precisão cirúrgica. Minas terrestres estavam espalhadas por trilhas, estradas e até dentro de casas abandonadas. O objetivo era claro: atrasar ao máximo o avanço aliado e causar o maior número possível de baixas. As primeiras missões ofensivas brasileiras tinham caráter de reconhecimento em força. Patrulhas eram enviadas durante a noite para identificar posições inimigas, rotas de suprimento e pontos fracos da defesa alemã. Esses combates iniciais foram brutais. Soldados brasileiros passaram a enfrentar emboscadas silenciosas, ataques surpresa e confrontos corpo a corpo em meio à escuridão e ao frio intenso. A resistência alemã se mostrava disciplinada e experiente. Muitos daqueles soldados haviam sobrevivido a Stalingrado ou às campanhas da África. Eles conheciam a importância do terreno elevado e raramente o abandonavam sem luta. Para cada colina conquistada, havia uma contraofensiva violenta tentando retomá-la. Mesmo assim, a FEB começou a se destacar pela capacidade de adaptação. Oficiais brasileiros passaram a estudar os padrões de defesa alemães, explorando horários de menor vigilância e rotas consideradas improváveis. A artilharia brasileira passou a operar de forma mais integrada com a infantaria, neutralizando posições antes consideradas inalcançáveis. O moral das tropas também mudou. O medo inicial deu lugar à confiança cautelosa. Os soldados começaram a perceber que o inimigo, apesar de bem treinado, não era invencível. Cada pequena vitória, cada patrulha bem-sucedida, fortalecia a coesão da tropa. O exército brasileiro estava aprendendo a lutar uma guerra moderna em tempo real. Os combates se intensificaram quando os brasileiros receberam a missão de avançar sobre posições defensivas que bloqueavam o progresso aliado. Essas áreas eram consideradas chaves para romper o equilíbrio do fronte. A resistência alemã nessas regiões era feroz e as baixas começaram a aumentar. Ainda assim, as ordens eram claras: manter a pressão constante. A FEB passou a operar em conjunto com tropas americanas, utilizando apoio aéreo e artilharia pesada para enfraquecer as defesas inimigas antes do avanço da infantaria. Esse novo padrão de combate começou a gerar resultados. Posições alemãs foram sendo gradualmente isoladas, forçando recuos estratégicos. No entanto, a verdadeira prova da capacidade brasileira ainda estava por vir. Um objetivo específico se destacava no horizonte: uma posição fortificada que os alemães defendiam com determinação absoluta. Um local que se tornaria símbolo da resistência inimiga e do desafio imposto à FEB. O nome dessa posição logo se tornaria conhecido por todos os soldados brasileiros: Monte Castelo. Monte Castelo era mais do que uma elevação no terreno. Para os alemães, representava um ponto de observação estratégico que dominava estradas, vales e rotas de suprimento usadas pelos aliados. Do topo, era possível direcionar a artilharia com extrema precisão, dificultando qualquer avanço na região. Para os brasileiros, aquela montanha se tornaria o maior símbolo de resistência alemã enfrentado pela FEB. A primeira tentativa de tomada ocorreu em novembro de 1944. As condições eram péssimas. Chuva constante transformava o solo em lama espessa. A visibilidade era limitada. O frio castigava soldados mal equipados para o inverno europeu. Mesmo assim, a ordem era avançar. A pressão dos aliados exigia resultados rápidos antes que o inverno se tornasse ainda mais severo. O ataque começou com o avanço da infantaria brasileira apoiada por artilharia. No entanto, os alemães estavam preparados. Bunkers camuflados resistiram aos bombardeios iniciais. Metralhadoras bem posicionadas varreram as encostas, impedindo o avanço em terreno aberto. Cada metro conquistado custava vidas. As comunicações falhavam com frequência. O terreno dificultava o contato entre unidades. Tropas avançavam sem saber se os flancos estavam protegidos. A artilharia alemã respondia com precisão, atingindo áreas de concentração e rotas de acesso.
O ataque perdeu ritmo rapidamente. Após horas de combate intenso, ficou claro que a posição não poderia ser tomada naquele momento. As perdas foram significativas. A ordem de recuo foi dada. Para muitos soldados foi um choque psicológico. Era a primeira grande derrota da FEB em uma ofensiva direta. O inimigo havia demonstrado sua força. Uma segunda tentativa ocorreu dias depois. Desta vez, com ajustes táticos. Mais apoio de artilharia, melhor coordenação com unidades americanas e ataques simultâneos em diferentes pontos. Ainda assim, os alemães resistiram. O inverno se intensificava. Nevascas dificultavam o movimento e congelavam armas. A logística falhava. Soldados sofriam com fome, fadiga extrema e doenças. O segundo ataque também fracassou. Monte Castelo permanecia nas mãos alemãs. O impacto no moral foi profundo. Questionamentos surgiram. Críticas internas e externas passaram a circular. Alguns oficiais aliados voltaram a duvidar da capacidade brasileira. A pressão sobre o comando da FEB aumentou, mas o fracasso não levou à desistência. Pelo contrário, o comando brasileiro passou a analisar detalhadamente os erros cometidos. Ficou claro que ataques frontais, sem domínio total do terreno e sem condições climáticas favoráveis, apenas favoreciam o defensor. Era necessário mudar a abordagem. O treinamento foi intensificado mesmo em meio ao inverno. Tropas praticaram combate em montanha, uso de granadas, coordenação entre pelotões e avanços sob fogo inimigo. A artilharia passou a treinar disparos mais concentrados e precisos. A inteligência começou a mapear com mais detalhe as posições alemãs. Monte Castelo deixava de ser apenas um objetivo militar. Tornava-se uma questão de honra. Cada soldado sabia que aquele ponto precisava cair, não apenas para abrir caminho aos aliados, mas para provar definitivamente que o exército brasileiro era capaz de romper a resistência alemã em seu terreno mais forte. A oportunidade surgiria com a chegada de um novo plano ofensivo, envolvendo melhor clima, maior integração aliada e uma ofensiva coordenada em larga escala. O ataque decisivo estava sendo preparado. Com a chegada de 1945, o cenário começou a mudar. O inverno ainda castigava o norte da Itália, mas pequenas janelas de clima favorável surgiam. O comando aliado decidiu que era hora de uma ofensiva coordenada e definitiva. Monte Castelo não poderia mais permanecer nas mãos alemãs. Sem sua queda, qualquer avanço significativo na região seria impossível. Diferente das tentativas anteriores, o novo plano não se baseava em ataques isolados. A ofensiva seria ampla, sincronizada e com forte apoio de artilharia. A FEB não atacaria sozinha. Unidades americanas avançariam em setores adjacentes, pressionando a linha defensiva alemã de forma simultânea, impedindo o deslocamento de reservas inimigas. O primeiro passo foi o reconhecimento detalhado do terreno. Patrulhas brasileiras passaram dias observando movimentos alemães, identificando horários de troca de guarda, rotas de suprimento e pontos cegos da defesa. Cada trincheira, cada bunker, cada trilha foi mapeada. A inteligência aliada reuniu informações cruciais que antes não estavam disponíveis. A artilharia recebeu papel central. Canhões seriam usados não apenas para destruir posições, mas para suprimir o inimigo durante o avanço da infantaria. O objetivo era manter os alemães abrigados, sem capacidade de reação coordenada. A comunicação entre artilharia e infantaria foi aprimorada, reduzindo falhas que haviam comprometido ataques anteriores. O moral das tropas também passou por uma transformação. O comando brasileiro deixou claro que aquele seria o ataque decisivo. Não havia espaço para hesitação. Oficiais conversaram diretamente com os soldados, explicando o plano, os objetivos e a importância histórica da missão. A confiança, abalada pelas derrotas anteriores, começou a ser reconstruída. Na madrugada do ataque, as tropas se posicionaram em silêncio absoluto. O frio era intenso, mas o céu estava limpo. Quando os primeiros disparos de artilharia ecoaram, o terreno inteiro tremeu. Por horas, posições alemãs foram bombardeadas de forma contínua. Bunkers desabaram. Linhas de comunicação inimigas foram cortadas. Quando a infantaria avançou, encontrou uma resistência diferente. Os alemães ainda lutavam com determinação, mas estavam desorganizados. A pressão simultânea em vários pontos impedia respostas rápidas. Metralhadoras eram silenciadas por granadas.
Pelotões brasileiros avançavam com precisão, usando o terreno a seu favor. O combate foi violento e próximo. Em muitos pontos, a luta ocorreu a poucos metros de distância. Explosões, tiros e gritos se misturavam. Mesmo sob fogo intenso, os brasileiros mantiveram o avanço. Cada posição tomada era imediatamente consolidada para evitar contra-ataques. Horas depois, algo impensável começou a acontecer. As forças alemãs começaram a recuar. A defesa de Monte Castelo estava se rompendo. Pela primeira vez desde o início da campanha, o inimigo cedia terreno de forma consistente. Ao final do dia, a bandeira brasileira foi hasteada no topo da montanha. Monte Castelo havia caído. A vitória teve impacto imediato. A confiança da FEB disparou. A reputação dos brasileiros mudou radicalmente dentro do comando aliado. A resistência alemã havia sido quebrada em um de seus pontos mais fortes. A partir dali, a FEB deixava de ser vista como força secundária e passava a integrar o núcleo ofensivo da campanha italiana. Mas Monte Castelo era apenas o começo. Com a defesa alemã em colapso, novas operações seriam lançadas. O exército brasileiro avançaria ainda mais, enfrentando o inimigo em batalhas que definiriam o fim da guerra na Itália. A queda de Monte Castelo rompeu o equilíbrio do fronte. A posição alemã que sustentava toda aquela linha defensiva havia sido perdida, e isso obrigou o inimigo a reorganizar às pressas suas forças. O exército brasileiro recebeu novas ordens imediatamente: manter a pressão constante e impedir que os alemães estabelecessem uma nova linha sólida de defesa. O avanço brasileiro passou a ser mais agressivo. Diferente das semanas anteriores, agora os alemães estavam em retirada controlada, tentando ganhar tempo enquanto recuavam para posições mais ao norte. Mesmo assim, cada vilarejo, cada ponte e cada elevação eram defendidos com determinação. O inimigo sabia que atrasar os aliados significava permitir a reorganização de forças maiores. As tropas brasileiras passaram a operar em ritmo acelerado. Patrulhas avançadas detectavam posições inimigas, enquanto a artilharia neutralizava resistências antes do ataque principal. A infantaria avançava logo em seguida, limpando trincheiras e casas fortificadas. O combate urbano passou a ser frequente, exigindo decisões rápidas e coordenação precisa. Os alemães utilizavam táticas de retardamento. Explodiam pontes, minavam estradas e deixavam pequenos grupos para atrasar o avanço brasileiro. Esses grupos lutavam até o último momento e depois recuavam rapidamente. Isso exigia atenção constante, pois qualquer descuido resultava em emboscadas mortais. Mesmo assim, a FEB demonstrava amadurecimento claro. Os erros do passado não se repetiam com a mesma frequência. O comando brasileiro passou a usar flanqueamentos constantes, evitando ataques frontais desnecessários. O terreno montanhoso, antes um obstáculo, passou a ser explorado como vantagem tática. A relação com as tropas americanas também mudou. Agora, os brasileiros eram vistos como parceiros confiáveis. Missões conjuntas se tornaram comuns. Em várias ocasiões, unidades da FEB assumiram setores considerados críticos, algo impensável meses antes. A confiança conquistada em Monte Castelo agora se refletia em responsabilidade operacional. O moral das tropas estava elevado, mas o cansaço era extremo. Muitos soldados estavam há meses em combate contínuo. O frio ainda castigava, e as perdas acumuladas pesavam psicologicamente. Mesmo assim, a motivação era clara: empurrar o inimigo até sua derrota final. À medida que os alemães recuavam, novas oportunidades surgiam. Informações de inteligência indicavam que grandes formações inimigas estavam ficando isoladas, sem rotas seguras de retirada. O comando aliado começou a planejar operações de cerco em larga escala. A FEB teria papel decisivo nesses movimentos. O foco agora não era apenas avançar, mas cortar caminhos, cercar forças inimigas e forçar rendições em massa. O exército brasileiro estava prestes a participar de uma das maiores capitulações alemãs na campanha italiana. O próximo objetivo seria ainda mais ambicioso. Uma manobra ousada colocaria os brasileiros diretamente no caminho de dezenas de milhares de soldados alemães em retirada. A guerra entrava em sua fase final. Com o avanço acelerado das forças aliadas, o exército brasileiro
recebeu uma missão estratégica de extrema importância: bloquear as rotas de retirada alemãs na região de Coléquio e Fornovo di Taro. A inteligência indicava que grandes unidades inimigas, incluindo tropas alemãs e remanescentes italianos, estavam tentando escapar do cerco aliado rumo ao norte. Se conseguissem, poderiam reorganizar uma defesa prolongada. A FEB foi posicionada de forma decisiva para impedir essa fuga. Unidades brasileiras avançaram rapidamente para ocupar estradas, pontes e pontos elevados que dominavam os vales. O terreno favorecia quem chegasse primeiro. O tempo era crítico. Cada hora perdida significava milhares de soldados inimigos escapando. Quando o contato ocorreu, ficou claro que os alemães estavam em situação desesperadora. Suas linhas de suprimento haviam colapsado. Faltavam munição, combustível e comida. Ainda assim, resistiam com o objetivo de ganhar tempo para a retirada dos principais contingentes. Pequenos combates intensos se espalharam por toda a região. Os brasileiros enfrentaram contra-ataques organizados, tentando romper o bloqueio. A artilharia da FEB foi empregada com precisão, destruindo colunas inimigas e impedindo concentrações de tropas. A infantaria manteve posições sob fogo pesado, recusando-se a ceder terreno. A experiência adquirida ao longo da campanha se mostrou decisiva. À medida que os dias avançavam, o cerco se fechava. Tropas alemãs começaram a ficar completamente isoladas. A situação se tornou insustentável. Oficiais inimigos passaram a sondar possibilidades de rendição. O comando brasileiro deixou claro que qualquer tentativa de rompimento seria esmagada. Em 29 de abril de 1945, ocorreu um dos momentos mais marcantes da participação brasileira na guerra. Mais de 14 mil soldados alemães e italianos se renderam às forças da FEB. Entre eles estavam oficiais de alta patente, veículos, artilharia e grande quantidade de armamento. Foi uma das maiores rendições de tropas alemãs durante toda a campanha italiana. A imagem de milhares de prisioneiros marchando sob custódia brasileira percorreu o mundo. Aquele exército que antes era subestimado havia forçado a capitulação de uma força inteira do inimigo. A cobra não apenas fumava, ela havia vencido. A rendição em massa teve impacto direto no colapso da resistência alemã na Itália. Com forças inteiras capturadas, a capacidade de defesa inimiga desmoronou. Dias depois, a guerra na Itália chegaria oficialmente ao fim. Para os soldados brasileiros, o sentimento era misto. Orgulho pela vitória, alívio por sobreviver e luto pelos companheiros que não voltariam para casa. O exército brasileiro havia cumprido sua missão de forma decisiva, deixando uma marca permanente na história militar mundial. Após a rendição em massa em Coléquio e Fornovo, a resistência alemã no norte da Itália entrou em colapso definitivo. As forças restantes estavam fragmentadas, sem comando efetivo e incapazes de organizar qualquer defesa consistente. O avanço aliado tornou-se praticamente incontrolável. Para a FEB, os combates diminuíram em intensidade, mas a tensão permanecia. A guerra ainda não havia terminado oficialmente. Em 2 de maio de 1945, as forças alemãs na Itália assinaram a rendição incondicional. O conflito naquele teatro de operações chegava ao fim. Para os soldados brasileiros, a notícia se espalhou de forma silenciosa e pesada. Não houve comemorações imediatas. O cansaço físico e emocional era profundo. Muitos haviam passado meses em combate contínuo, enfrentando frio, fome e a constante presença da morte. Com o cessar-fogo, a FEB recebeu novas missões. Agora, o papel não era mais ofensivo, mas de ocupação e controle. Tropas brasileiras passaram a guardar prisioneiros, controlar áreas estratégicas e garantir a ordem em regiões recém-libertadas. O contato com a população civil italiana foi intenso. Muitos moradores viam os brasileiros como libertadores, oferecendo comida, abrigo e gratidão. A imagem do soldado brasileiro mudou definitivamente aos olhos dos aliados. Relatórios oficiais passaram a destacar a eficiência, disciplina e capacidade de combate da FEB. O ceticismo inicial desapareceu. O exército brasileiro havia cumprido sua missão em um dos cenários mais difíceis da guerra europeia. Enquanto isso, os preparativos para o retorno começaram. A desmobilização foi lenta.
Era necessário organizar transporte, documentação e cuidados médicos. Muitos soldados estavam feridos ou doentes. Outros carregavam traumas invisíveis, resultado direto da guerra. Ainda assim, o desejo de voltar para casa era dominante. O retorno ao Brasil ocorreu ao longo de 1945. Os soldados desembarcaram como heróis. Desfiles, homenagens e discursos marcaram a recepção. A população reconhecia o sacrifício daqueles homens que haviam atravessado o oceano para lutar em uma guerra distante. O lema da cobra fumando tornou-se símbolo de orgulho nacional. No entanto, a realidade pós-guerra não foi simples. Muitos veteranos enfrentaram dificuldades para se reintegrar à vida civil. Promessas de apoio nem sempre foram cumpridas. Ainda assim, o legado da FEB permaneceu. A experiência adquirida transformou o Exército Brasileiro, modernizando doutrina, treinamento e visão estratégica. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial provou que o país era capaz de atuar em um conflito global, enfrentar uma das forças militares mais temidas do mundo e sair vitorioso. A resistência alemã foi rompida não apenas por força, mas por adaptação, disciplina e coragem. E essa história, muitas vezes esquecida, continua sendo um dos capítulos mais impressionantes da história militar do Brasil. O fim da guerra não encerrou a importância da atuação da Força Expedicionária Brasileira. Pelo contrário, a experiência adquirida na Itália transformou profundamente o Exército Brasileiro. Antes da guerra, a Força Terrestre Brasileira operava com doutrina ultrapassada, equipamentos limitados e pouco contato com operações modernas. Após a campanha, tudo isso mudou de forma irreversível. Os oficiais que retornaram da Itália trouxeram conhecimento prático de guerra moderna. Aprenderam sobre integração entre infantaria, artilharia, blindados e apoio aéreo. Técnicas de comando, logística em combate, comunicações e planejamento operacional passaram a ser aplicadas no Brasil. A FEB funcionou como uma escola real de guerra, algo impossível de reproduzir em exercícios. A estrutura do Exército começou a ser reformulada. Unidades foram reorganizadas com base nas lições aprendidas no combate. O treinamento passou a valorizar mais o realismo, a iniciativa individual e a adaptação ao terreno. A experiência em combate em montanha influenciou diretamente a criação e o aprimoramento de unidades especializadas. O prestígio internacional também cresceu. O Brasil passou a ser visto como um país capaz de contribuir efetivamente para operações militares globais. A participação na Segunda Guerra abriu portas diplomáticas e fortaleceu a posição brasileira em negociações internacionais no pós-guerra. A FEB havia provado sua capacidade diante das maiores potências militares da época. No campo simbólico, a campanha italiana consolidou uma identidade própria para o soldado brasileiro. A ideia de improviso, coragem e adaptação se tornou parte da cultura militar nacional. Histórias de bravura, sacrifício e resistência passaram a ser transmitidas como exemplos de conduta militar. Apesar disso, por muitos anos, a memória da FEB foi negligenciada. Mudanças políticas internas e prioridades nacionais acabaram relegando os veteranos a segundo plano. Mesmo assim, associações de ex-combatentes mantiveram viva a história, preservando relatos, documentos e tradições. Com o passar das décadas, o reconhecimento voltou a crescer. Monumentos foram erguidos, livros publicados e a história da FEB passou a ocupar espaço maior no ensino militar e civil. A participação brasileira na guerra deixou de ser vista como episódio isolado e passou a ser reconhecida como um marco histórico. A ruptura da resistência alemã não foi apenas um feito tático, foi a prova definitiva de que o exército brasileiro, mesmo partindo de uma posição desfavorável, foi capaz de aprender, evoluir e vencer. Esse legado continua influenciando a formação e a mentalidade militar do Brasil até hoje. Para além dos mapas, das ordens e das grandes decisões estratégicas, a guerra foi vivida no nível mais básico pelo soldado comum. Homens que carregavam seus fuzis, mochilas e medos enquanto avançavam por trilhas geladas, sob fogo inimigo constante. Para eles, romper a resistência alemã significava sobreviver a cada dia. Os relatos dos pracinhas brasileiros mostram uma rotina marcada por tensão contínua. As noites eram especialmente perigosas.
Patrulhas alemãs se infiltravam silenciosamente, testando defesas e lançando ataques surpresa. Qualquer ruído podia significar morte. O frio tornava tudo mais difícil. Armas emperravam, mãos congelavam e o sono era interrompido por alarmes e explosões. O primeiro contato com o inimigo nunca era esquecido. Muitos soldados descrevem o choque de ouvir o som seco das balas passando perto do corpo ou o impacto das explosões no solo. O medo era real, mas a necessidade de avançar falava mais alto. A disciplina aprendida em combate substituía o instinto de fuga. O combate corpo a corpo também ocorreu em diversas ocasiões. Em vilarejos e florestas, brasileiros e alemães se enfrentaram a poucos metros de distância. Granadas eram lançadas dentro de casas e trincheiras. A luta era rápida, violenta e silenciosa. Não havia heroísmo cinematográfico, apenas a necessidade de eliminar o inimigo antes que ele fizesse o mesmo. Apesar da brutalidade, a camaradagem se tornou fundamental. Soldados cuidavam uns dos outros, dividiam comida, protegiam companheiros feridos e mantinham o moral elevado sempre que possível. A perda de um amigo afetava profundamente o grupo, mas também reforçava a determinação de seguir em frente. Muitos pracinhas relataram surpresa ao perceber que os soldados alemães, apesar da fama, também sentiam medo. Prisioneiros capturados demonstravam exaustão e desespero. Isso ajudava a quebrar o mito da invencibilidade inimiga. A guerra deixava de ser uma luta contra uma máquina perfeita e passava a ser um confronto entre homens. Essas experiências moldaram profundamente os combatentes brasileiros. Ao romper a resistência alemã, eles também romperam seus próprios limites físicos e psicológicos. A guerra os transformou para sempre. Ao longo da campanha italiana, diversos episódios específicos mostraram como o exército brasileiro foi capaz de romper a resistência alemã por meio de decisões rápidas, coragem individual e coordenação coletiva. Esses momentos não aconteceram de forma isolada, mas como resultado direto do amadurecimento da FEB em combate. Em várias ocasiões, pequenas unidades brasileiras assumiram iniciativas que mudaram o rumo de batalhas locais. Pelotões avançaram além das ordens iniciais para explorar brechas na defesa inimiga. Em terreno montanhoso, onde a comunicação era limitada, essas decisões exigiam liderança firme e confiança mútua entre oficiais e soldados. Houve casos em que posições alemãs consideradas inacessíveis foram tomadas por ataques noturnos silenciosos. Soldados avançavam rastejando, utilizando o relevo para se aproximar sem serem detectados. Quando o ataque começava, era rápido e preciso. Granadas neutralizavam metralhadoras, e o avanço continuava antes que o inimigo pudesse reagir. O sacrifício também foi constante. Muitos brasileiros mantiveram posições sob fogo intenso para permitir que companheiros recuassem ou se reorganizassem. Outros continuaram combatendo mesmo feridos. Essas ações não eram motivadas por glória, mas pela responsabilidade de proteger a unidade e cumprir a missão. A artilharia brasileira teve papel fundamental nesses episódios. Em momentos críticos, disparos bem ajustados impediram contra-ataques alemães e salvaram unidades cercadas. A coordenação entre observadores avançados e baterias de artilharia atingiu alto nível de eficiência, algo raro para um exército em sua primeira campanha no exterior. Esses episódios, repetidos ao longo da campanha, enfraqueceram progressivamente a resistência alemã. Não foi uma única grande batalha que decidiu tudo, mas uma sequência contínua de ações bem executadas. Cada posição tomada, cada avanço consolidado, reduzia a capacidade do inimigo de reagir. Ao final, a soma desses momentos individuais e coletivos construiu a vitória brasileira. A resistência alemã foi rompida não apenas por força superior, mas por determinação, aprendizado rápido e coragem constante diante de um inimigo experiente. À medida que a campanha avançava, a presença da Força Expedicionária Brasileira começou a gerar efeitos psicológicos claros sobre as tropas alemãs. No início, os brasileiros eram vistos como um elemento secundário, uma força inexperiente que poderia ser contida com relativa facilidade. Essa percepção mudou de forma radical após as sucessivas derrotas impostas pela FEB. Relatórios alemães capturados
indicavam surpresa com a persistência brasileira. Mesmo após ataques fracassados, as tropas retornavam com novas táticas e maior coordenação. Para um exército acostumado a enfrentar adversários previsíveis, essa capacidade de adaptação se tornou um fator de preocupação constante. A tomada de Monte Castelo teve impacto profundo no moral alemão. A posição era considerada essencial para a defesa da região. Sua perda não apenas abriu caminho para o avanço aliado, mas demonstrou que as fortificações e a disciplina alemã não eram suficientes para deter os brasileiros. Isso gerou insegurança entre unidades que até então confiavam plenamente em suas posições defensivas. O cerco e a rendição em massa em Fornovo agravaram ainda mais essa situação. Para muitos soldados alemães, a ideia de se render a uma força que antes consideravam inferior foi um choque psicológico. O mito da superioridade absoluta começou a ruir. A confiança no comando e na possibilidade de vitória desaparecia rapidamente. Prisioneiros alemães relataram exaustão extrema e desmotivação. Muitos estavam lutando apenas para sobreviver, sem acreditar mais nos objetivos estratégicos do Reich. A pressão constante exercida pela FEB contribuía para esse desgaste. Não havia tempo para reorganização ou descanso. Cada recuo era seguido por novo contato. Esse impacto psicológico facilitou operações futuras. Em várias ocasiões, unidades alemãs recuaram mais rapidamente diante da pressão brasileira, evitando confrontos prolongados. A simples presença da FEB em determinado setor passou a ser vista como sinal de avanço inevitável dos aliados. A guerra, nesse estágio, não era apenas uma disputa de forças materiais, mas de resistência mental. O exército brasileiro mostrou que era capaz de quebrar não só linhas defensivas, mas também a confiança do inimigo. Isso acelerou o colapso da resistência alemã na Itália. Nos últimos meses da campanha italiana, a coordenação entre a Força Expedicionária Brasileira e as demais forças aliadas atingiu seu ponto máximo. O aprendizado acumulado em combate permitiu que a FEB operasse de forma integrada, cumprindo missões complexas dentro de uma ofensiva em larga escala. A resistência alemã, já enfraquecida, enfrentava agora uma pressão contínua e organizada. Os brasileiros passaram a receber setores inteiros de responsabilidade, algo que no início da campanha era impensável. Isso incluía planejamento de ataques, defesa de posições estratégicas e controle de áreas recém-conquistadas. A confiança dos comandantes aliados na FEB era resultado direto do desempenho em batalhas anteriores. A comunicação entre unidades foi aprimorada. Procedimentos padronizados, códigos e sinais eram utilizados de forma eficiente. A artilharia brasileira operava em sintonia com a americana, permitindo bombardeios precisos e rápidos. O apoio aéreo, quando necessário, era solicitado com maior segurança e eficácia. Durante as ofensivas finais, o objetivo principal era impedir qualquer tentativa alemã de estabelecer novas linhas defensivas. A FEB teve papel fundamental nesse esforço, avançando rapidamente e ocupando pontos-chave antes que o inimigo pudesse reagir. A pressão constante impedia reorganizações e forçava rendições sucessivas. Essas operações finais não foram livres de perigo. Mesmo em retirada, unidades alemãs ainda eram capazes de causar danos significativos. Emboscadas, minas e fogo de artilharia continuavam sendo ameaças reais. Ainda assim, a FEB manteve o ritmo, evitando estagnações que pudessem favorecer o inimigo. A coordenação aliada acelerou o fim da campanha. A resistência alemã se dissolveu de forma irreversível. Quando a rendição foi assinada, ficou claro que a contribuição brasileira havia sido decisiva em setores críticos do fronte. A FEB encerrou sua participação com reconhecimento formal de seus aliados. A campanha italiana funcionou como um laboratório real de guerra para o exército brasileiro. Cada combate, cada erro e cada acerto geraram lições que moldariam a força terrestre nas décadas seguintes. Romper a resistência alemã exigiu mais do que bravura. Exigiu aprendizado rápido, flexibilidade e capacidade de adaptação em ambiente hostil. Uma das principais lições foi a importância da integração entre armas. A guerra mostrou que a infantaria isolada era vulnerável. O sucesso dependia da coordenação com artilharia, blindados e apoio aéreo. A FEB
aprendeu a operar como parte de um sistema maior, onde cada elemento tinha função específica e complementar. O comando descentralizado também se mostrou essencial. Em terreno montanhoso, com comunicações instáveis, oficiais subalternos precisavam tomar decisões rápidas, sem aguardar ordens superiores. Essa autonomia controlada aumentou a eficácia das unidades e passou a ser valorizada no pós-guerra. Outra lição fundamental foi o valor da logística. A manutenção do combate em clima frio, com longas linhas de suprimento, exigia planejamento preciso. Falhas logísticas custavam vidas e comprometiam operações. A experiência italiana levou a uma revisão profunda dos sistemas de abastecimento e manutenção do exército brasileiro. O aspecto psicológico do combate também ganhou destaque. A resistência alemã não era apenas física, mas mental. Manter o moral elevado, mesmo após derrotas, foi decisivo. O comando aprendeu a importância da liderança próxima ao soldado, da comunicação clara e do cuidado com o bem-estar da tropa. Essas lições foram incorporadas aos manuais, ao treinamento e à cultura militar. A FEB deixou de ser apenas uma força expedicionária temporária e se tornou um marco permanente na evolução do exército brasileiro. A guerra transformou a instituição de dentro para fora. Com o passar dos anos, a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial passou por diferentes fases de reconhecimento e esquecimento. Logo após o conflito, os feitos da FEB eram amplamente celebrados. Desfiles, homenagens e discursos exaltavam a vitória e o sacrifício dos soldados que haviam rompido a resistência alemã na Itália. No entanto, mudanças políticas internas e novas prioridades nacionais acabaram reduzindo a visibilidade desses feitos. Muitos veteranos retornaram ao anonimato, enfrentando dificuldades para obter reconhecimento e apoio. A memória da campanha italiana foi preservada principalmente pelos próprios ex-combatentes e por historiadores dedicados. Monumentos e memoriais começaram a surgir como forma de manter viva essa história. O Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro tornou-se um símbolo do sacrifício brasileiro. Cemitérios militares na Itália preservam a memória daqueles que não voltaram. Nas academias militares, a campanha italiana passou a ser estudada como exemplo de adaptação e superação. A tomada de Monte Castelo e a rendição em massa em Fornovo são analisadas como casos clássicos de ruptura de defesas bem organizadas. Nos últimos anos, houve um esforço renovado para divulgar essa história ao público em geral. Livros, documentários e produções audiovisuais trouxeram a FEB de volta ao debate nacional. O papel do exército brasileiro na derrota da Alemanha nazista passou a ser reconhecido como parte integrante da história da Segunda Guerra. A memória da FEB não é apenas um registro do passado, mas um lembrete do que foi conquistado por homens comuns em circunstâncias extremas. Romper a resistência alemã exigiu sacrifício, disciplina e coragem. Essa herança continua a inspirar gerações. A atuação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial ultrapassou o campo de batalha. Ao romper a resistência alemã na Itália, o Brasil consolidou sua presença no cenário internacional e demonstrou que era capaz de participar de decisões globais. A campanha italiana marcou a entrada definitiva do país na política internacional do pós-guerra. No plano interno, a participação na guerra acelerou transformações políticas, sociais e militares. O retorno dos soldados trouxe novas ideias, novas experiências e uma visão diferente do mundo. A convivência com outras nações e com sociedades devastadas pela guerra influenciou debates sobre democracia, direitos e modernização do Estado brasileiro. Militarmente, o legado foi profundo e duradouro. O exército brasileiro saiu da guerra mais profissional, mais moderno e mais consciente de suas limitações e potencialidades. A FEB provou que improviso sem aprendizado não sustenta vitórias, mas que adaptação constante pode transformar derrotas iniciais em sucesso operacional. No contexto mundial, a participação brasileira ajudou a consolidar o esforço aliado na Itália, um dos teatros mais difíceis da guerra europeia. Cada posição conquistada, cada unidade alemã rendida, contribuiu para acelerar o colapso do eixo. A FEB fez parte desse esforço coletivo de forma decisiva.
Romper a resistência alemã não foi um feito isolado, mas o resultado de persistência, disciplina e coragem em condições adversas. A história da FEB é a história de um exército que aprendeu a lutar enquanto lutava, enfrentando um inimigo experiente e vencendo. Essa trajetória permanece como um dos capítulos mais importantes da história militar brasileira. Um exemplo de que determinação e aprendizado podem mudar o curso dos acontecimentos, mesmo quando tudo parece desfavorável. A experiência da Força Expedicionária Brasileira continua a influenciar o pensamento militar e histórico do Brasil até os dias atuais. O fato de um país em desenvolvimento ter enviado tropas para combater na Europa e conseguido romper a resistência alemã permanece como referência de superação institucional e nacional. No Exército Brasileiro moderno, muitas doutrinas, tradições e símbolos têm origem direta na campanha italiana. O culto à liderança próxima da tropa, a valorização da iniciativa individual e a integração entre armas são princípios reforçados a partir das lições da FEB. A guerra mostrou que disciplina sem flexibilidade é insuficiente em ambientes complexos. No campo estratégico, a participação brasileira na Segunda Guerra moldou a forma como o país enxerga seu papel internacional. A atuação fora do continente sul-americano demonstrou capacidade de projeção de poder, ainda que limitada. Isso influenciou decisões futuras relacionadas a missões de paz e cooperação internacional. A história da FEB também serve como alerta. Ela mostra os custos humanos da guerra e a importância do preparo adequado antes do conflito. Os erros iniciais, as baixas evitáveis e as dificuldades logísticas reforçam a necessidade de planejamento contínuo e investimento em defesa. Para a sociedade brasileira, a FEB representa um momento raro de unidade nacional em torno de um objetivo externo. Homens de diferentes regiões, classes sociais e origens lutaram lado a lado. Essa experiência coletiva permanece como símbolo de coesão e identidade. Ao lembrar como o exército brasileiro rompeu a resistência alemã, não se trata apenas de celebrar vitórias, mas de compreender um processo histórico complexo, feito de erros, aprendizado e sacrifício. Esse entendimento é fundamental para analisar o presente e planejar o futuro. A campanha italiana representou o ponto mais alto da história de combate do exército brasileiro no século XX. Ao romper a resistência alemã, a FEB não apenas cumpriu uma missão militar, mas redefiniu a forma como o Brasil era percebido por si mesmo e pelos outros. O país deixou de ser apenas um espectador distante dos grandes conflitos globais. A vitória brasileira não foi imediata nem fácil. Foi construída com erros iniciais, derrotas dolorosas e aprendizado constante. Esse processo revelou que a verdadeira força de um exército não está apenas no equipamento, mas na capacidade de adaptação, liderança e coesão entre seus soldados. A FEB provou isso em um dos terrenos mais difíceis da Europa. A resistência alemã, considerada sólida e bem organizada, foi sendo quebrada passo a passo. Cada posição tomada reduzia a capacidade do inimigo de reagir. Cada rendição enfraquecia o moral adversário. Ao final, a soma dessas ações resultou no colapso completo da defesa alemã no setor onde os brasileiros atuavam. Esse resultado teve impacto direto no desfecho da guerra na Itália. O avanço aliado se acelerou, encurtando o conflito e poupando vidas que seriam perdidas em uma guerra prolongada. A contribuição brasileira, embora numericamente menor que a de grandes potências, foi estratégica e decisiva em momentos críticos. A história da FEB ensina que nenhuma força nasce pronta para a guerra. Ela se constrói no enfrentamento real, na correção de falhas e na confiança mútua entre comando e tropa. Romper a resistência alemã foi, acima de tudo, uma vitória do aprendizado sobre a improvisação. Com o fim oficial da guerra na Europa, a participação brasileira entrou em sua fase final. A Força Expedicionária Brasileira começou a ser gradualmente retirada do território italiano, enquanto suas unidades eram substituídas por forças de ocupação aliadas. O clima entre os soldados era de alívio, mas também de reflexão. A experiência vivida havia sido intensa demais para ser simplesmente esquecida. Os últimos meses na Itália foram marcados por tarefas administrativas, guarda de prisioneiros e apoio à reconstrução local.
Os brasileiros conviveram com cidades destruídas, populações deslocadas e um continente profundamente marcado pela guerra. Essa convivência reforçou a percepção do custo humano do conflito, algo que muitos carregariam pelo resto da vida. Ao embarcarem de volta para o Brasil, os soldados levavam consigo não apenas medalhas ou recordações, mas uma transformação pessoal profunda. Muitos haviam saído do país sem nunca ter visto o mar ou uma grande cidade. Retornavam como veteranos de guerra, com uma visão ampliada do mundo e da própria nação. O retorno não apagou as marcas do conflito. Ferimentos físicos, traumas psicológicos e a perda de companheiros acompanharam esses homens por décadas. Ainda assim, havia o sentimento de dever cumprido. O exército brasileiro havia enfrentado uma das forças mais temidas da história moderna e havia vencido. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial se encerrava oficialmente, mas seu significado histórico permanecia. Romper a resistência alemã na Itália tornou-se um marco definitivo da capacidade militar brasileira e um símbolo de superação nacional. Por trás das operações, mapas e vitórias, existiam homens que carregaram o peso real da guerra. Os pracinhas brasileiros voltaram diferentes. Muitos jamais conseguiram retornar completamente à vida que tinham antes do conflito. A experiência de romper a resistência alemã deixou marcas profundas, visíveis e invisíveis. Fisicamente, centenas retornaram feridos. Mutilações, sequelas permanentes e problemas de saúde acompanharam muitos veteranos até o fim da vida. Psicologicamente, o impacto foi ainda mais duradouro. Termos como trauma de guerra ainda não eram compreendidos na época, e muitos sofreram em silêncio, lidando com lembranças constantes de combates, explosões e perdas. Apesar das dificuldades, o sentimento de pertencimento à FEB criou laços que duraram décadas. Associações de ex-combatentes se tornaram espaços de apoio mútuo e preservação da memória. Ali, os veteranos encontravam compreensão, algo raro em uma sociedade que, por muito tempo, não soube lidar com as consequências humanas da guerra. Esses homens não se viam como heróis. Para a maioria, a guerra foi uma obrigação imposta pelas circunstâncias. Ainda assim, sabiam da importância do que haviam feito. Romper a resistência alemã significava encerrar um regime responsável por destruição em escala inédita. Esse entendimento dava sentido ao sacrifício. Com o passar do tempo, o reconhecimento público cresceu. Medalhas, homenagens e políticas de apoio começaram a surgir ainda que tardiamente. A história dos pracinhas passou a ser contada não apenas como feito militar, mas como experiência humana extrema. O legado humano da FEB é, talvez, o mais importante. Ele lembra que a vitória teve um custo real, pago por homens comuns colocados em situações extraordinárias. Essa dimensão humana dá profundidade à história e impede que ela seja reduzida apenas a números e datas. Ao analisar toda a campanha italiana, fica claro que a participação da Força Expedicionária Brasileira não pode ser vista como episódica ou secundária. O exército brasileiro entrou na guerra despreparado, subestimado e desacreditado. Saiu dela com respeito, experiência e reconhecimento internacional. Romper a resistência alemã foi o resultado final de um processo duro, construído sob pressão extrema. A FEB enfrentou um inimigo experiente, bem armado e entrincheirado em terreno favorável. Sofreu derrotas, aprendeu com elas e voltou ao combate com maior eficiência. Esse ciclo de erro, adaptação e superação define a essência da campanha brasileira na Itália. Não houve atalhos nem vitórias fáceis. Monte Castelo simboliza esse processo. Mais do que uma colina, foi o ponto onde o exército brasileiro provou para si mesmo que era capaz de vencer. A partir dali, a resistência alemã passou a ruir em sequência, culminando em uma das maiores rendições da campanha italiana. O impacto desse feito ultrapassou o campo de batalha. Historicamente, a FEB ocupa um lugar único. Foi a única força latino-americana a combater em solo europeu durante a Segunda Guerra Mundial. Sua atuação mostrou que o Brasil podia contribuir de forma concreta para a segurança internacional, mesmo com limitações materiais. Encerrar essa narrativa é reafirmar que a história da FEB não é apenas militar, mas nacional. É a história de homens comuns
que, colocados diante de um desafio extremo, conseguiram romper uma das defesas mais temidas do mundo. Uma história que merece ser lembrada, estudada e contada. Para compreender plenamente como o exército brasileiro rompeu a resistência alemã, é necessário situar a atuação da FEB dentro do contexto geral da Segunda Guerra Mundial. A campanha da Itália era considerada um dos teatros mais difíceis do conflito europeu. O terreno favorecia a defesa. O clima era severo e o inimigo era experiente. Cada avanço aliado custava caro. Enquanto grandes ofensivas ocorriam na Normandia e no fronte oriental, a Itália funcionava como um campo de desgaste. O objetivo aliado era fixar tropas alemãs, impedindo que fossem deslocadas para outras frentes mais decisivas. Nesse cenário, cada unidade que avançava tinha importância estratégica real, independentemente de seu tamanho. A FEB foi integrada exatamente nesse esforço. Sua atuação permitiu que forças alemãs fossem mantidas ocupadas, forçadas a defender setores críticos e, por fim, derrotadas. A quebra da resistência em pontos como Monte Castelo teve efeito cascata, enfraquecendo toda a linha defensiva inimiga. Ao capturar e forçar a rendição de milhares de soldados alemães, o exército brasileiro contribuiu diretamente para reduzir a capacidade de combate do inimigo em nível estratégico. Essas tropas não poderiam mais ser empregadas em outros setores da guerra. Isso acelerou o colapso geral das forças do eixo na Europa. Dentro do contexto global, a FEB demonstrou que a guerra moderna não era vencida apenas por grandes potências, mas pela soma de esforços coordenados. O Brasil cumpriu seu papel de forma eficaz, mesmo enfrentando limitações iniciais. Essa contribuição reforçou o valor da cooperação internacional em conflitos de grande escala. Assim, a história da FEB não pode ser separada da história maior da Segunda Guerra Mundial. Romper a resistência alemã na Itália foi parte de um esforço coletivo que levou ao fim do maior conflito da humanidade. Quando comparada a outras forças aliadas que atuaram na Itália, a Força Expedicionária Brasileira se destacou principalmente pela rapidez com que evoluiu em combate. Tropas britânicas, americanas e de outros países já possuíam experiência acumulada desde os primeiros anos da guerra. Os brasileiros, por outro lado, tiveram que aprender diretamente sob fogo inimigo. Mesmo assim, após os primeiros meses, a FEB passou a operar em nível semelhante ao de unidades aliadas mais veteranas. Relatórios de comando indicavam desempenho satisfatório em missões ofensivas, defesa de posições e operações de cerco. A adaptação ao terreno montanhoso e às condições climáticas severas foi um dos maiores desafios superados. Enquanto algumas unidades aliadas sofreram com desgaste moral após longos períodos de combate, a FEB manteve elevado nível de coesão. Isso se deveu, em parte, à forte identidade criada entre os pracinhas e à liderança próxima exercida por muitos oficiais. Essa coesão foi decisiva em combates prolongados. A participação brasileira também teve valor simbólico. A presença de uma força sul-americana em solo europeu reforçava a ideia de um esforço verdadeiramente global contra o eixo. Isso tinha impacto político e moral tanto entre aliados quanto entre inimigos. Ao romper a resistência alemã em setores críticos, a FEB demonstrou que seu desempenho não foi inferior ao de outras forças aliadas. Pelo contrário, em determinadas operações, os brasileiros assumiram responsabilidades que confirmavam sua plena integração ao esforço de guerra. Na fase final da campanha italiana, a resistência alemã já apresentava sinais claros de esgotamento estrutural. Faltavam suprimentos, reforços e, sobretudo, esperança de reversão do quadro estratégico. Nesse contexto, a atuação da Força Expedicionária Brasileira ganhou ainda mais relevância, pois passou a explorar brechas criadas pelo próprio colapso do sistema defensivo inimigo. As unidades brasileiras avançavam com rapidez, ocupando posições abandonadas e pressionando forças que ainda tentavam resistir de forma isolada. O ritmo constante impedia que os alemães estabelecessem novas linhas defensivas sólidas. Cada avanço brasileiro encurtava o tempo disponível para a reorganização inimiga. A FEB teve papel fundamental na captura de pontos logísticos essenciais. Estradas, pontes e entroncamentos foram tomados antes que pudessem ser destruídos.
Isso acelerou o colapso das retiradas alemãs e ampliou o número de tropas cercadas. A guerra deixava de ser uma disputa por posições e passava a ser uma corrida contra o tempo. O comando alemão na Itália já não conseguia manter controle efetivo sobre suas unidades. Ordens chegavam tarde ou não chegavam. Em muitos casos, oficiais locais tomavam decisões independentes, optando pela rendição para evitar perdas inúteis. A pressão exercida pela FEB contribuiu diretamente para esse cenário. A imagem de colunas inteiras de soldados alemães entregando armas a tropas brasileiras simboliza esse momento final. Não se tratava mais de romper posições fortificadas, mas de consolidar a vitória e administrar o fim da resistência organizada. A FEB demonstrou disciplina e controle mesmo nesse estágio final, evitando excessos e garantindo a custódia adequada dos prisioneiros. Com isso, o Exército Brasileiro encerrou sua participação ativa em combate com uma contribuição decisiva para o colapso alemão na Itália. A campanha chegava ao fim não com um último grande confronto, mas com a constatação clara de que a resistência inimiga havia sido definitivamente quebrada. Na fase final da campanha italiana, a resistência alemã já apresentava sinais claros de esgotamento estrutural. Faltavam suprimentos, reforços e, sobretudo, esperança de reversão do quadro estratégico. Nesse contexto, a atuação da Força Expedicionária Brasileira ganhou ainda mais relevância, pois passou a explorar brechas criadas pelo próprio colapso do sistema defensivo inimigo. As unidades brasileiras avançavam com rapidez, ocupando posições abandonadas e pressionando forças que ainda tentavam resistir de forma isolada. O ritmo constante impedia que os alemães estabelecessem novas linhas defensivas sólidas. Cada avanço brasileiro encurtava o tempo disponível para a reorganização inimiga. A FEB teve papel fundamental na captura de pontos logísticos essenciais. Estradas, pontes e entroncamentos foram tomados antes que pudessem ser destruídos. Isso acelerou o colapso das retiradas alemãs e ampliou o número de tropas cercadas. A guerra deixava de ser uma disputa por posições e passava a ser uma corrida contra o tempo. O comando alemão na Itália já não conseguia manter controle efetivo sobre suas unidades. Ordens chegavam tarde ou não chegavam. Em muitos casos, oficiais locais tomavam decisões independentes, optando pela rendição para evitar perdas inúteis. A pressão exercida pela FEB contribuiu diretamente para esse cenário. A imagem de colunas inteiras de soldados alemães entregando armas a tropas brasileiras simboliza esse momento final. Não se tratava mais de romper posições fortificadas, mas de consolidar a vitória e administrar o fim da resistência organizada. A FEB demonstrou disciplina e controle mesmo nesse estágio final, evitando excessos e garantindo a custódia adequada dos prisioneiros. Com isso, o Exército Brasileiro encerrou sua participação ativa em combate com uma contribuição decisiva para o colapso alemão na Itália. A campanha chegava ao fim não com um último grande confronto, mas com a constatação clara de que a resistência inimiga havia sido definitivamente quebrada. Diga continue e sigo com a parte 24, aprofundando o simbolismo internacional da vitória brasileira e seu reflexo no pós-guerra imediato. Continue parte 24. O simbolismo internacional da vitória brasileira. A vitória da Força Expedicionária Brasileira na Itália teve um simbolismo que ultrapassou os limites do campo de batalha. Para a comunidade internacional, a presença e o desempenho do Exército Brasileiro representaram a consolidação de um esforço verdadeiramente global contra o nazismo. Um país distante do centro do conflito havia atravessado o oceano e rompido a resistência alemã em um dos terrenos mais difíceis da guerra. No imediato pós-guerra, o Brasil passou a ocupar posição mais relevante nas discussões internacionais. A participação ativa no conflito fortaleceu sua imagem diplomática e justificou sua presença em fóruns multilaterais criados após 1945. A FEB tornou-se argumento concreto de que o país havia contribuído com sangue e sacrifício para a vitória aliada. Entre os próprios aliados, o respeito conquistado pelos brasileiros foi evidente. Relatórios militares, condecorações e menções oficiais reconheceram o desempenho da FEB. A desconfiança inicial deu lugar à admiração.
A narrativa de um exército inexperiente foi substituída pela de uma força resiliente e eficaz. Para os inimigos derrotados, o simbolismo também foi forte. A rendição de tropas alemãs a soldados brasileiros, que antes eram subestimados, representou a quebra definitiva de preconceitos e hierarquias militares. A guerra mostrou que disciplina, aprendizado e liderança podiam superar tradição e fama. Esse simbolismo permaneceu no pós-guerra imediato. O Brasil passou a ser visto como parceiro confiável em questões de segurança internacional. A experiência da FEB influenciaria decisões futuras relacionadas à política externa e à participação em missões internacionais. Apesar do sucesso final, a campanha italiana expôs inúmeras limitações da força expedicionária brasileira. Reconhecer essas dificuldades é essencial para compreender a dimensão real do feito de romper a resistência alemã. A FEB não entrou na guerra como uma força idealmente preparada, e isso teve consequências diretas no campo de batalha. A falta de experiência em combate foi uma das maiores dificuldades iniciais. Oficiais e soldados tiveram que aprender rapidamente sob fogo inimigo. Erros táticos, falhas de coordenação e problemas de comunicação resultaram em baixas evitáveis, especialmente nas primeiras tentativas ofensivas. O equipamento também apresentava limitações. Embora os brasileiros utilizassem armamento americano, nem sempre havia quantidade suficiente ou adaptação adequada às condições do terreno e do clima. O fardamento inadequado para o inverno europeu causou sofrimento físico e reduziu a capacidade de combate em determinados momentos. A logística foi outro desafio constante. Longas linhas de suprimento, estradas precárias e condições climáticas adversas dificultavam o abastecimento regular de munição, alimentos e medicamentos. Esses problemas afetavam diretamente o moral e a eficiência das tropas. Houve também dificuldades de integração inicial com as forças aliadas. Diferenças de doutrina, idioma e cultura operacional exigiram tempo para serem superadas. No entanto, à medida que a campanha avançava, essas barreiras foram sendo gradualmente quebradas. Mesmo com essas limitações, a FEB conseguiu se adaptar e evoluir. O reconhecimento dessas dificuldades não diminui o mérito da vitória. Pelo contrário, evidencia a dimensão do desafio enfrentado. Romper a resistência alemã nessas condições torna o feito ainda mais significativo. Diga continue e sigo com a parte 26, abordando como essas dificuldades foram superadas ao longo da campanha. Parte 26. A superação das dificuldades. As limitações enfrentadas pela Força Expedicionária Brasileira não foram ignoradas pelo comando. Pelo contrário, tornaram-se o ponto de partida para um processo contínuo de adaptação. Superar essas dificuldades foi essencial para que o Exército Brasileiro conseguisse romper a resistência alemã e cumprir sua missão na Itália. A experiência direta em combate levou a mudanças rápidas na condução das operações. Oficiais passaram a valorizar mais o reconhecimento do terreno, o uso de patrulhas e a coordenação entre unidades. Táticas que haviam falhado nos primeiros ataques foram abandonadas ou ajustadas, com base na realidade enfrentada. O problema do clima e do equipamento foi mitigado com o tempo. Fardamentos mais adequados foram distribuídos e os soldados aprenderam técnicas de sobrevivência no frio intenso. A improvisação, característica marcante da FEB, passou a ser usada de forma mais organizada e eficiente. Na área logística, ajustes foram feitos para garantir suprimento mais regular. Rotas alternativas foram estabelecidas e a cooperação com unidades americanas facilitou o acesso a recursos essenciais. Esses ajustes reduziram o impacto das falhas iniciais e aumentaram a capacidade operacional. A integração com os aliados também evoluiu. A convivência em combate criou confiança mútua. Procedimentos foram padronizados e a comunicação se tornou mais eficiente. A FEB deixou de ser vista como um elemento isolado e passou a atuar plenamente integrada ao esforço aliado. Esse processo de superação foi gradual, mas decisivo. Ele explica como uma força inicialmente despreparada conseguiu, ao final da campanha, impor derrotas significativas ao inimigo. A resistência alemã foi quebrada não por superioridade inicial, mas por aprendizado contínuo e adaptação sob pressão. A atuação do comando brasileiro
foi determinante para a evolução da Força Expedicionária Brasileira ao longo da campanha italiana. Em um cenário onde erros iniciais poderiam comprometer toda a missão, a capacidade de reconhecer falhas e ajustar estratégias foi essencial para romper a resistência alemã. O alto comando da FEB enfrentou pressão constante, tanto dos aliados quanto da opinião pública no Brasil. As derrotas iniciais, especialmente em Monte Castelo, geraram críticas e desconfiança. Em vez de insistir em abordagens ineficazes, o comando optou por reavaliar planos, ouvir relatórios de campo e adaptar suas decisões à realidade do combate. A liderança no nível intermediário também teve papel crucial. Comandantes de batalhão e companhia estavam frequentemente na linha de frente, acompanhando seus homens. Essa proximidade aumentou a confiança da tropa e permitiu decisões mais rápidas e adequadas às situações locais. O comando brasileiro incentivou a iniciativa controlada. Oficiais subalternos receberam maior liberdade para agir conforme as circunstâncias, desde que alinhados aos objetivos gerais. Essa flexibilidade foi especialmente importante em terreno montanhoso, onde ordens rígidas muitas vezes se tornavam impraticáveis. A relação com o comando aliado também amadureceu. O Brasil passou a participar mais ativamente do planejamento conjunto, oferecendo sugestões e assumindo responsabilidades maiores. Esse reconhecimento foi resultado direto do desempenho em combate e da postura profissional do comando brasileiro. Ao final da campanha, ficou claro que a liderança exercida pela FEB havia sido decisiva. Romper a resistência alemã exigiu não apenas coragem individual, mas um comando capaz de aprender, adaptar e liderar sob pressão extrema. A artilharia da Força Expedicionária Brasileira foi um dos elementos mais decisivos para romper a resistência alemã na Itália. No início da campanha, seu emprego ainda era cauteloso e limitado pela falta de experiência em combate real. Com o tempo, porém, tornou-se uma das armas mais eficientes da FEB. Os artilheiros brasileiros aprenderam rapidamente a operar em condições extremas. O terreno montanhoso exigia cálculos precisos, observação constante e comunicação eficiente com a infantaria. Observadores avançados operavam sob fogo inimigo, ajustando disparos em tempo real para neutralizar posições alemãs fortificadas. A coordenação entre artilharia e infantaria evoluiu significativamente. Antes dos avanços, posições inimigas eram suprimidas por bombardeios concentrados. Durante o ataque, o fogo era ajustado para impedir contra-ataques e proteger flancos. Esse apoio contínuo reduziu baixas e aumentou a eficiência dos avanços brasileiros. Em batalhas como Monte Castelo, a artilharia teve papel central. O bombardeio intenso e bem coordenado desorganizou a defesa alemã, destruiu bunkers e cortou linhas de comunicação. Isso permitiu que a infantaria avançasse com maior segurança, quebrando resistências antes consideradas intransponíveis. Na fase final da campanha, a artilharia brasileira também foi fundamental para impedir tentativas de fuga e concentração de tropas inimigas. Colunas alemãs em retirada foram dispersadas, acelerando rendições em massa. O poder de fogo brasileiro tornou-se fator psicológico, reduzindo a disposição do inimigo para resistir. A atuação da artilharia consolidou a maturidade operacional da FEB. Ela demonstrou que o exército brasileiro havia aprendido a empregar seus meios de forma integrada e eficaz. Romper a resistência alemã foi, em grande parte, resultado desse domínio progressivo do poder de fogo. A infantaria foi o elemento central da Força Expedicionária Brasileira no rompimento da resistência alemã. Foram os pracinhas que avançaram colina acima, entraram em vilarejos fortificados e enfrentaram o inimigo a poucos metros de distância. Sem o esforço direto da infantaria, nenhum bombardeio ou plano estratégico teria sido suficiente. No início da campanha, os soldados brasileiros ainda se adaptavam ao combate moderno. Com o tempo, desenvolveram grande habilidade em operações de patrulha, ataques noturnos e combate em terreno montanhoso. Aprenderam a usar o relevo como proteção, a avançar em pequenos grupos e a coordenar movimentos sob fogo intenso. O combate corpo a corpo tornou-se frequente. Em casas, trincheiras e florestas, brasileiros e alemães se enfrentavam com granadas, fuzis e armas automáticas.
A infantaria brasileira mostrou coragem e disciplina, mantendo a pressão mesmo diante de perdas significativas. A tomada de posições fortificadas exigia coordenação precisa. Após o bombardeio de artilharia, os pracinhas avançavam rapidamente para evitar que o inimigo se reorganizasse. Cada posição conquistada era consolidada para resistir a contra-ataques, garantindo o avanço contínuo. Na fase final da campanha, a infantaria brasileira passou a operar de forma mais ofensiva, explorando rapidamente o recuo alemão. Esse ritmo acelerado impediu que o inimigo estabelecesse novas defesas, contribuindo diretamente para o colapso da resistência. O desempenho da infantaria simboliza a essência da campanha brasileira. Homens comuns, enfrentando condições extremas, conseguiram superar um inimigo experiente. Romper a resistência alemã foi, em última instância, resultado do esforço direto desses soldados na linha de frente. Diga continue e sigo com a parte 30, avançando para o papel do apoio logístico e médico na sustentação do combate brasileiro. Parte 30. Logística e apoio médico no combate. O sucesso da Força Expedicionária Brasileira não pode ser compreendido sem analisar o papel fundamental da logística e do apoio médico. Romper a resistência alemã exigiu não apenas combates vitoriosos, mas a capacidade de manter tropas abastecidas, saudáveis e operacionais em um ambiente extremamente hostil. A logística enfrentou desafios constantes. Estradas estreitas, destruídas ou minadas dificultavam o transporte de suprimentos. O inverno agravava a situação, bloqueando rotas e atrasando entregas. Ainda assim, o esforço logístico brasileiro, em cooperação com unidades aliadas, garantiu munição, alimentos e equipamentos essenciais. O apoio médico foi decisivo para a manutenção do moral e da capacidade de combate. Postos de atendimento avançados operavam próximos à linha de frente, prestando socorro rápido aos feridos. A evacuação eficiente salvou inúmeras vidas, permitindo que muitos soldados retornassem ao combate após recuperação. Médicos e enfermeiros brasileiros trabalharam sob fogo inimigo, muitas vezes improvisando condições de atendimento. A rapidez no socorro reduziu significativamente a taxa de mortalidade entre os feridos. Isso aumentava a confiança dos soldados, que sabiam que não seriam abandonados em caso de ferimento. A logística e o apoio médico, embora menos visíveis, foram essenciais para sustentar o ritmo das operações. Sem eles, o avanço brasileiro teria estagnado. O rompimento da resistência alemã foi possível porque cada elemento do esforço militar funcionou de forma integrada. Ao observar toda a campanha italiana, é possível identificar os fatores que permitiram ao exército brasileiro romper a resistência alemã. Nenhum deles atuou isoladamente. A vitória foi resultado da combinação de adaptação, liderança, coordenação e perseverança em condições adversas. O primeiro fator foi a capacidade de aprendizado. A FEB entrou em combate sem experiência real, sofreu derrotas e rapidamente ajustou suas táticas. Esse processo contínuo de correção foi essencial para enfrentar um inimigo experiente e bem entrincheirado. O segundo fator foi a liderança em todos os níveis. Desde o alto comando até os oficiais subalternos, houve disposição para assumir responsabilidades e tomar decisões difíceis. A proximidade entre comando e tropa fortaleceu a confiança e a coesão das unidades. A integração entre armas foi outro elemento decisivo. Infantaria, artilharia, logística e apoio médico passaram a operar de forma coordenada. Essa integração permitiu avanços consistentes e reduziu perdas desnecessárias. O fator psicológico também teve peso significativo. A persistência brasileira desgastou o inimigo, minando sua confiança. A queda de posições-chave e as rendições em massa mostraram que a resistência alemã estava se desintegrando. Por fim, a determinação dos soldados foi o elemento central. Homens comuns enfrentaram frio, medo e perigo constante, mantendo o compromisso com a missão. Romper a resistência alemã foi, acima de tudo, uma vitória da perseverança humana. A participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial chega à sua conclusão histórica como um processo claro de transformação. O exército brasileiro entrou no conflito sem tradição de guerra moderna e saiu dele reconhecido como uma força capaz de operar em um dos cenários mais complexos do planeta.
Romper a resistência alemã foi a prova final dessa transformação. A campanha italiana demonstrou que a guerra não é vencida apenas por superioridade material. A FEB enfrentou limitações severas, mas compensou com aprendizado rápido, disciplina e adaptação constante. Cada derrota inicial serviu como lição prática, aplicada imediatamente nos combates seguintes. Do ponto de vista histórico, a FEB consolidou o Brasil como participante ativo da vitória aliada. A tomada de posições estratégicas, o avanço contínuo e a rendição de milhares de soldados inimigos colocaram o país em posição de destaque dentro do esforço coletivo de guerra. O encerramento dessa trajetória confirma que a resistência alemã não foi quebrada por um único ataque decisivo, mas por uma sequência de ações bem coordenadas, sustentadas por coragem e persistência. A FEB cumpriu sua missão de forma plena. Ao sintetizar toda a trajetória da Força Expedicionária Brasileira na Itália, fica evidente que a campanha foi construída em camadas sucessivas de aprendizado e resistência. O Exército Brasileiro não venceu por força inicial, mas por evolução contínua. Cada etapa do conflito contribuiu para enfraquecer gradualmente a resistência alemã até seu colapso definitivo. A FEB começou enfrentando descrédito, clima hostil e um inimigo experiente. Sofreu reveses, especialmente nas primeiras tentativas de ataque a posições fortificadas. No entanto, esses fracassos não levaram à estagnação. Serviram como base para ajustes táticos, reorganização do comando e fortalecimento da coesão da tropa. A partir de Monte Castelo, a narrativa muda. A resistência alemã passa a ser rompida de forma sistemática. O avanço brasileiro ganha ritmo, as operações tornam-se mais precisas e o inimigo perde capacidade de reação. A rendição em massa em Fornovo simboliza o ponto final dessa transformação. Historicamente, a FEB representa a prova de que um exército pode se reinventar em combate. O roteiro dessa campanha não é o de uma vitória fácil, mas o de uma conquista construída passo a passo, sob pressão extrema. Do ponto de vista estritamente militar, a campanha da Força Expedicionária Brasileira na Itália representou um caso clássico de adaptação operacional em ambiente hostil. O Exército Brasileiro iniciou sua participação sem doutrina adequada para a guerra moderna em montanha, enfrentando uma das defesas mais bem organizadas da Wehrmacht. Ainda assim, conseguiu romper a resistência alemã por meio de ajustes sucessivos e aplicação prática das lições aprendidas em combate. A importância de Monte Castelo, Fornovo e das operações subsequentes não está apenas nos resultados táticos, mas na mudança estrutural da atuação brasileira. O Exército passou a operar com consciência plena da importância do terreno, da coordenação entre armas e do ritmo das operações. Cada avanço era consolidado, evitando recuos desnecessários e preservando forças. A vitória brasileira demonstrou que mesmo forças inicialmente limitadas podem obter sucesso quando operam dentro de um sistema aliado integrado e com comando flexível. O desempenho da FEB passou a ser estudado como exemplo de força expedicionária bem-sucedida, apesar das dificuldades iniciais. Romper a resistência alemã exigiu compreensão clara do inimigo, paciência operacional e capacidade de manter a pressão constante. Esses elementos definem o significado militar da vitória brasileira e explicam por que a FEB deixou marca permanente na história da guerra. Ao final da campanha italiana, o legado estratégico da Força Expedicionária Brasileira estava consolidado. O Exército Brasileiro havia demonstrado capacidade de planejamento, execução e adaptação em operações reais de grande escala. Romper a resistência alemã deixou de ser apenas um feito circunstancial e passou a representar um ponto de inflexão na história militar do país. Esse legado se expressa, primeiro, na mudança de mentalidade estratégica. A guerra ensinou que preparo contínuo, integração entre forças e leitura correta do ambiente operacional são indispensáveis. A experiência italiana influenciou diretamente a formulação de políticas de defesa e a modernização do pensamento militar brasileiro nas décadas seguintes. Em segundo lugar, a campanha reforçou o valor da cooperação internacional. A FEB operou dentro de um sistema aliado complexo, aprendendo a coordenar ações, compartilhar informações e cumprir objetivos comuns.
Essa experiência moldou a forma como o Brasil passou a atuar em missões multilaterais no pós-guerra. Por fim, o legado estratégico da FEB está na prova concreta de que a resistência alemã foi superada não por acaso, mas por competência construída ao longo do combate. A vitória brasileira tornou-se referência histórica de superação institucional, encerrando a campanha com impacto duradouro no Brasil e no cenário internacional. Além dos aspectos militares e estratégicos, a vitória da Força Expedicionária Brasileira carregou uma dimensão simbólica profunda. Romper a resistência alemã significou para o Brasil provar que a distância geográfica e as limitações iniciais não impediam a participação efetiva em um conflito global decisivo. O símbolo da cobra fumando resume essa dimensão. Criado inicialmente como ironia, transformou-se em emblema de perseverança. Cada avanço brasileiro no terreno italiano reforçava essa simbologia. A cobra não apenas fumou, mas avançou, combateu e venceu em condições extremas. Para os soldados, esse simbolismo tinha significado pessoal. Muitos vieram de regiões pobres, com pouco acesso à educação ou oportunidades. Na Itália, enfrentaram um dos exércitos mais temidos do mundo e saíram vitoriosos. Isso redefiniu a percepção que tinham de si mesmos e de seu país. No plano nacional, a vitória fortaleceu o orgulho coletivo. A ideia de que o Brasil poderia atuar além de suas fronteiras com eficácia ganhou força. Mesmo com o passar do tempo, esse simbolismo permanece como referência de identidade e capacidade nacional. A dimensão simbólica da vitória da FEB ajuda a explicar por que sua história continua relevante. Ela não fala apenas de batalhas vencidas, mas de transformação de percepção, tanto interna quanto externa. Romper a resistência alemã foi também romper limites históricos impostos ao próprio Brasil. A participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial gerou impactos que ultrapassaram o campo militar e alcançaram a esfera cultural e educacional do país. Romper a resistência alemã tornou-se parte de uma narrativa nacional sobre superação, aprendizado e capacidade coletiva. No campo cultural, a FEB passou a ocupar espaço em livros, músicas, monumentos e cerimônias oficiais. O símbolo da cobra fumando entrou para o imaginário nacional como representação de desafio superado. Histórias dos pracinhas foram transmitidas oralmente, preservando memórias que, por muito tempo, não estavam presentes nos currículos formais. Na educação militar, a campanha italiana tornou-se estudo obrigatório. A análise de erros e acertos passou a integrar a formação de oficiais, reforçando a importância do pensamento crítico e da adaptação. Monte Castelo, Fornovo e outras operações são estudadas como casos clássicos de guerra em montanha e coordenação aliada. No ensino civil, embora de forma mais lenta, a história da FEB começou a ser incorporada como parte do entendimento do Brasil no século XX. O papel do país na derrota do nazismo passou a ser reconhecido como elemento relevante da história nacional. Esses impactos culturais e educacionais garantem que a história da FEB continue sendo transmitida. Romper a resistência alemã não é apenas um fato do passado, mas uma referência para compreender a capacidade de transformação do Brasil diante de desafios extremos. A memória da Força Expedicionária Brasileira ocupa um espaço singular na construção da identidade nacional. Ao romper a resistência alemã na Itália, o Brasil inscreveu seu nome em um dos capítulos mais decisivos da história mundial. Essa memória não é apenas militar, mas social e simbólica. A identidade construída a partir da FEB é marcada pela ideia de superação. Um país distante do centro do poder global conseguiu se adaptar, aprender e vencer em condições extremas. Essa narrativa reforça a noção de que limitações iniciais não definem resultados finais. Manter essa memória viva é essencial para evitar o esquecimento dos custos humanos da guerra. Cada avanço conquistado pela FEB teve um preço real, pago por soldados que enfrentaram medo, frio e perdas irreparáveis. Lembrar essa história é reconhecer o sacrifício que permitiu a vitória. Ao se aproximar do encerramento deste roteiro, fica claro que a história da FEB não se resume a batalhas vencidas, mas a um processo de transformação coletiva. Romper a resistência alemã
foi o resultado visível de uma mudança profunda, construída ao longo do tempo. Ao chegar aos momentos finais da campanha italiana, a trajetória da Força Expedicionária Brasileira se consolida como um dos processos mais completos de transformação militar da história do Brasil. O exército que desembarcou na Europa inseguro e desacreditado não era o mesmo que encerrou as operações após romper a resistência alemã. A mudança foi profunda, prática e irreversível. A FEB aprendeu a combater um inimigo experiente em um terreno que favorecia totalmente a defesa. Aprendeu a perder, a corrigir erros e a voltar ao ataque com maior eficiência. Essa sequência de aprendizado sob pressão extrema é o eixo central de toda a narrativa. Nada foi simples, nada foi imediato. A resistência alemã foi sendo desmontada em etapas. Primeiro pela quebra do mito da invencibilidade. Depois, pela perda de posições estratégicas. Por fim, pelo colapso logístico e psicológico que levou às rendições em massa. O exército brasileiro esteve presente em cada uma dessas fases. Encerrar essa trajetória é reconhecer que a vitória brasileira não foi acidental. Ela foi construída com disciplina, liderança, sacrifício e adaptação contínua. A FEB cumpriu sua missão e deixou um legado que ultrapassa o campo militar. A história de como o exército brasileiro rompeu a resistência alemã na Segunda Guerra Mundial chega ao fim com uma conclusão clara e incontestável. A Força Expedicionária Brasileira não venceu por superioridade inicial, não venceu por acaso e não venceu sozinha. Venceu porque aprendeu em combate, adaptou-se rapidamente e manteve a determinação mesmo diante das condições mais adversas possíveis. O caminho foi marcado por dificuldades reais, despreparo inicial, clima extremo, terreno desfavorável e um inimigo experiente. Cada fracasso inicial serviu como base para ajustes decisivos. Monte Castelo simbolizou o ponto de virada. A partir dali, a resistência alemã começou a ruir de forma progressiva e irreversível, culminando em rendições em massa que aceleraram o fim da guerra na Itália. A FEB provou que um exército pode se transformar enquanto luta. Provou que disciplina, liderança próxima, integração entre armas e perseverança são capazes de superar limitações materiais. O exército brasileiro deixou a Itália respeitado por aliados e reconhecido por inimigos derrotados. Mais do que uma vitória militar, essa foi uma vitória histórica e humana. Homens comuns vindos de todas as regiões do Brasil enfrentaram um dos exércitos mais temidos do mundo e cumpriram sua missão. Romper a resistência alemã foi também romper preconceitos, limites e expectativas. Assim se encerra este roteiro, não como um relato de glória vazia, mas como o registro de um processo real de superação. A história da FEB permanece como um dos capítulos mais importantes da história do Brasil e um lembrete permanente de que determinação e aprendizado podem mudar o rumo da história.